bem-vindas ao segundo episódio do podcast Maraca. Um episódio que eu gravo com um espírito celebrativo, já que a partir do segundo passo significa que saímos da inércia e entramos em movimento. Viva! A ideia agora é manter esse ritmo semanal de conversas. Para falar do tema de hoje, eu quero começar contando que há 7 anos atrás, mais ou menos, eu vivi uma grande transição na minha vida, para não dizer uma reviravolta. Uma mudança que impactou na minha cidade, no meu estilo de vida, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na minha forma de ser e estar. E naquela época, eu saí do meu trabalho, do meu apartamento e da minha cidade e me organizei para passar 1 ano e meio viajando num projeto pessoal, né? Que muitas pessoas chamam de sabático, né? Um projeto pessoal que eu chamei de Pedagogia da Interesa, no qual eu visitei escolas pelo mundo, né? Escolas alternativas. Eu escolhi esses espaços educativos com o critério que fossem espaços que olhassem para a inteireza do ser humano, considerando o aspecto desenvolvimento cognitivo, mas também físico, emocional, social, espiritual. Então, espaços que se colocavam esse desafio de educar para a inteireza. E aí eu trabalhei em alguns desses espaços ao longo desse tempo, como voluntária, e pude, assim, ter o presente da vida de dedicar grande parte do meu tempo à observação de crianças. Eu aprendi muito observando os pequeninos, mas hoje eu queria falar que teve uma coisa que saltou muito aos meus olhos, que independente do lugar e de quão distante fossem os lugares que eu visitei, geográfica e culturalmente, existia uma certa universalidade na infância. Crianças de idades semelhantes ao redor do mundo se manifestavam de forma muito semelhantes, né, no seu desenvolvimento. No seu livre brincar, o que aparecia de forma espontânea era muito parecido. No desenvolvimento e mudanças aparentes nos seus corpos físicos, era muito parecido. Nas desafios emocionais, na abertura para a vida social, na capacidade cognitiva. Tem uma criança de 3 anos na Índia, na Bahia, na Inglaterra, uma de 5 nos Estados Unidos, em São Paulo, manifestavam essa universalidade. E isso me seduziu muito, assim como interesse, né? Entender o que acontece em cada fase da vida, do momento que a gente nasce até a gente se tornar adulto, né? Esse é um saber cientificamente comprovado, né? De que o ser humano tem fases de desenvolvimento. Mas observar isso na prática, né, na minha vivência, foi muito profundo. E eu percebi que os desafios que se apresentaram para mim na relação com a infância, muitas vezes estavam relacionados a uma completa cegueira que eu tinha de compreensão de como aquela criança vivia o mundo, experienciava, né, as sensações ao seu redor com a idade que ela tinha. Eu realmente era muito ignorante em relação a isso. E eu fiz tanta besteira na minha conexão com as crianças por conta desse desconhecimento. E hoje, um setênio depois, né, como mãe e educadora, eu vejo ao meu redor que muitos dos desafios que as famílias vivem, as famílias que têm crianças em casa, se dão também por esse desconhecimento de que a vida é um fluxo e que a criança ela vai se gestando e se nascendo aos poucos, né? Ela não é um mini adulto, ela é uma criança, assim, com uma percepção de mundo e uma expressão e diálogo com o mundo absolutamente diferente da nossa. E aí, muitos de nós, adultos, infelizmente, não temos acesso, né, a esse conhecimento ou não temos sensibilidade, né, a perceber ele, porque você pode não conhecer cognitivamente, mas
perceber na convivência com a sua criança, mas isso também exige uma abertura sensível, né? E aí, se nós não temos esse conhecimento ou sensibilidade, a gente incorre no risco de entrar em muitos conflitos desnecessários com as crianças, em expectativas e comunicações absolutamente inadequadas para a idade, né, da criança. E esses conflitos e essas inadequações geram sofrimento, tanto para a mãe ou para o pai, que se sentem frustrados no dia a dia, quanto para a criança, que não se sente compreendida, ou não se sente amada, ou não se sente agradando, né? Satisfazendo a necessidade das pessoas que ela mais ama. Então, eu acho um tema muito importante, né? A gente falar sobre isso, que a vida ela é um fluxo, como um fluxo de um rio, e do momento que a criança nasce até ela se tornar um ser adulto, capaz de dar sentido e direção para sua própria vida, capaz de se responsabilizar por suas ações, ela tem um longo caminho, né? De pelo menos 21 anos para percorrer. E a gente precisa se sensibilizar a isso e conhecer, se interessar, minimamente se interessar, conhecer quais são as fases, né, do leito desse rio. E para falar sobre isso hoje, eu vou trazer uma referência. E tem um autor norte-americano chamado Kim John Payne, que ele é fundador de um movimento muito bonito de parentalidade que me orienta, assim, me inspira bastante, chama Simplicity Parenting, e ele é autor de alguns livros. E ele tem um livro sobre guiança, né, e disciplina, que ele traz a reflexão de que cada fase da criança requer de nós, adultos, pais e mães, uma diferente personagem, né, uma diferente postura, uma diferente guiança, que vai permitindo que os limites cresçam paulatinamente, né? Então ele traz que as crianças pequeninas, no primeiro setênio, assim, de 0 a 7 anos, elas precisam de um governador, né? Alguém que decida por elas, que oriente elas, que zele pelo ambiente, pelo ritmo, pelos materiais, né? Que seja um protetor decisor pela criança, que proteja o seu bem-estar. Eu peço licença ao autor para adicionar uma outra imagem para essa fase também, que é a imagem de um maestro. Eu acho que a criança pequenininha, ela precisa de um maestro. O maestro, numa orquestra mesmo, né? O maestro, ele dá ritmo para toda a sinfonia, ele é o grande guardião do ritmo. O maestro, ele é uma figura essencial, a presença dele é percebida com muita atenção, mas ele é silencioso, ele tá de costas, quem tá de frente é a orquestra, né? Ele é, sabe aquele invisível essencial? Os seus gestos são precisos e cuidadosos. Ele se expressa por gestos e não por palavras. Para mim, essa é uma figura muito preciosa do que uma criança pequenina precisa, né? Mas aí as crianças vão crescendo. Em torno dos 7, 9 anos, elas já não se satisfazem mais com o governador, nem com o maestro em casa. Elas precisam ser mais escutadas, né, nos seus sentimentos e expressões. Elas precisam de um pouquinho mais de espaço nos limites. Elas também precisam que essa criança seja menos silenciosa em alguns momentos. E aí o autor, Payne, ele traz, né, para a criança dessa faixa etária, dos 7 aos 14, a imagem de um jardineiro. Um jardineiro, ele conhece muito bem o solo, ele conhece as estações do ano, as diferenças climáticas, as fases do dia, ele conhece o clima, ele conhece a impermanência do clima também. Ele observa atento, ele escolhe o que semear em cada fase, ele escolhe o que deixar crescer e o que podar, né? Ele é ativo no jardim. Um jardineiro, ele está conectado com as grandes verdades da vida e da terra. E ele é o guardião da beleza no mundo. As crianças de 7 a 14 anos precisam disso.
né, dessa conexão com as grandes verdades da vida e da terra traduzida em beleza. As plantas diante de um jardineiro, elas já apresentam bastante diversidade de cores e expressões. Ele não controla isso, mas ele tem papel muito ativo na manutenção e na saúde do jardim. E daí as crianças seguem crescendo e entram na adolescência. E em torno dos 14 anos, o jardineiro já não as atende tão bem. Ele decide muita coisa, ele poda muita coisa, ele conversa pouco. E aí o jardineiro tem que chamar uma outra figura, que é a figura do guia, do consultor. Né? O consultor, aqui só um parênteses, o autor que eu estava referenciando, ele fala guia, mas eu estou enfiando o consultor aqui junto. Porque o consultor, ele ouve, ele pergunta, ele orienta. Ele sabe bastante coisa, né? Ele sabe mais do que o viajante. Então, ele ajuda a planejar a jornada, mas não é ele quem decide tudo. Ele abre muito espaço para a decisão e para os passos do viajante. Porque ele tem mais vivência e tem mais conhecimento, ele também compartilha muito da sua própria história, da sua própria biografia. Ele é capaz de antever riscos. Ele não deixa o viajante se estrepar, né? Todo na viagem. Ele intervém quando necessário, ele faz perguntas precisas e preciosas, mas lentamente ele cede as rédeas da vida para quem está caminhando. E é claro que na prática essas figuras, né, esses personagens, eles não passam o bastão assim de forma tão linear, né? Tem um momento que o governador também é jardineiro, tem que cuidar do jardim. Pode ter um momento lá na frente que o guia vai ter que chamar a ajuda do governador, porque a viagem está muito perigosa. Então, eles transitam, né? Essas figuras transitam, mas eu acho que são imagens muito valiosas para a gente carregar na parentalidade. Adaptabilidade é um dos principais desafios de ser mãe e pai, né? Eu vejo assim, com um filho pequeno em casa, a gente, quando acha que conquistou uma rotina, que conhece aquele bebê, que tá tudo encaixadinho, no dia seguinte já é outro bebê, já demanda outra rotina, já demanda uma outra forma de estar, né? E isso segue ao longo da vida. Então eu deixo aqui essa lembrança de hoje de que a vida é um fluxo, de que as crianças têm fases de desenvolvimento que nos demandam muita empatia, muita paciência, muita adaptabilidade. E eu deixo com vocês essas imagens do governador, do maestro, do jardineiro, do guia, na esperança que elas possam inspirar e ajudar vocês nas conexões que vocês estabelecem com as crianças aí nas suas casas, que possam ser conexões plenas em respeito, em amor, em empatia e uma pitada de bom humor. Um beijo, até semana que vem.